Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Gustavo e você está no Mate com Tonde. Hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é uma invenção de René Descartes. René Descartes viveu mais ou menos em 1600 e alguma coisinha. E uma das grandes contribuições dele para a matemática foi, sem dúvida, o estudo de funções, né? O Descartes tem uma história maravilhosa para a gente, inclusive, conversar em outro vídeo depois. O plano cartesiano, né, como o próprio nome diz, cartesiano, Descartes, né, tem a ver com o nome dele, ele é uma maneira gráfica de você representar a função. Ou seja, você tem lá a variável x, tem lá a variável y, e você quer um desenho que relacione o x com o y, que é uma maneira, né, gráfica, uma imagem que represente esses dois caras juntos. Essa maneira que o Descartes encontrou foi através da criação deste plano aqui. Bom, como que funciona um plano cartesiano? O plano cartesiano ele é composto por vários elementos. Primeiro, eu sempre vou ter dois eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo x é horizontal, o eixo y é vertical. O sentido de crescimento dos eixos é da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, tudo que tiver antes do cruzamento para o x é negativo. Tudo que tiver à direita é positivo. Para o y, tudo que estiver abaixo é negativo. Tudo que estiver acima é positivo. Você tem que saber olhar esse plano cartesiano tal qual fosse um jogo de batalha naval. Você anda tanto em x, anda tanto em y e obtém uma posição. Obtém o que a gente chama de par ordenado. Cada par ordenado, ele representa um pontinho no plano cartesiano. Então a gente inclusive escreve assim, o ponto A é o ponto x, y. Bom, como esse aqui é o meu primeiro quadrante, veja, eu tenho 4 caras desse, então primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, cada quadrante tem um sinal específico. Como esse cara está à direita e está acima, ele vai ser positivo e positivo. Como esse cara, o segundo quadrante, está à esquerda para o x, negativo, mas acima para o y, positivo. Então eu sei que as coordenadas de qualquer lugar aqui sempre vai ter um x negativo com um y positivo. No terceiro quadrante, os dois estão à esquerda e abaixo, portanto são negativos. E o quarto quadrante está à direita, portanto positivo, mas está abaixo, portanto negativo. Vamos ver alguns exemplos de como isso se comporta nos nossos gráficos. Por exemplo, eu te dei aqui 3 pares ordenados. 1, 2 e 3, 2, 4 e 6. Então, quando x é 1, o y vale 2. Quando x é 2, o y vale 4. Quando x é 3, o y vale 6. A gente já estudou essa função. Essa é a função f de x igual a 2x, o dobro do x. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Quando x é 1, o y vale 2. Então eu venho aqui, ó, x igual a 1, o y tem que valer 2. Então eu vou juntar essas duas coordenadas e eu vou fazer um ponto. Quando x é 2, o y é 4. Então, quando x é 2, o y é 4. Então, eu venho aqui e junto novamente os dois em um par ordenado. Quando x é 3, o y é 6. Então, x igual a 3, y igual a 6. Então, eu venho aqui 6 e 3. Percebe que se você quiser, você pode chutar outros pontos. Você pode juntar, inclusive, pontos que são intermediários. Por exemplo, se você chutar 1,5, você aqui vai obter 3. Se você aqui chutar 0,4, aqui você vai obter 0,8. E assim por diante. Cada chute vai dar um par. E aí você vai montando. Então, 1,5 estaria aqui no meio. 1,5. Com o 3. Então estaria aqui. Você vai perceber que de alguma forma, alguma maneira, esses pontos eles vão se relacionar. E aí eles vão desenhar para a gente uma imagem. Imagem. E aí vai desenhar para a gente uma reta nesse caso. Então, usando uma régua,
eu vou obter aqui uma reta que liga os meus pontos. E esse é o meu gráfico. E é assim que eu obtenho gráficos no plano cartesiano. Num outro exemplo, eu vou ter aqui x é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Perceba que não dei para vocês. Por quê? Nós vamos usar aqui a função f de x igual a x ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Quando x é menos 2, o y vira 4. Estou levando ao quadrado. Quando x é menos 1, o y dá 1. Quando x é 0, 0. Quando x é 1, 1. Quando x é 2, 4. Peguei todos os meus resultados e levei ao quadrado. Vamos colocar no gráfico. Então, quando x é menos 2, o y é 4. Quando x é menos 1, o y é 1. Percebe sempre, ó, anda em x, anda em y. Quando x é 0, o y é 0. Opa, eu tô aqui. Esse lugar no gráfico é o que a gente chama de origem, que é o 0, 0. Quando x é 1, y é 1, então eu volto aqui para cima. E quando x é 2, o y é 4, eu volto lá para cima. Bom, dá para perceber que já nesse caso eu não vou conseguir ligar os pontos através de uma reta. Então nós vamos usar uma curva. Nesse caso nós temos uma parábola. Então, devagar, eu vou juntar os meus pontos. E aí eu crio a minha parabolinha, a minha curva. Pessoal, as funções têm inúmeras curvas, inúmeras retas. Você pode encontrar qualquer gráfico, certo? Então, um outro exemplo só de gráfico para a gente entender seria esse daqui, ó. Eu peguei aqui uma função qualquer, que eu não sei a fórmula matemática dela, mas eu sei o gráfico, eu sei a imagem dela. E o que eu quero estudar com vocês é o seguinte: perceba, se eu pegar esse x aqui, que eu vou chamar de x1, ele está relacionado com esse y aqui embaixo, que eu vou chamar de y1. Se eu pegar esse x, que é extremamente importante, este e este, eu vou ter que, se eu pegar esse x, o y vai ser 0. Né? Ele não foi nem para cima nem para baixo esse ponto, ele está parado aqui no meio. Esses pontos onde eu cruzo o eixo x, nós vamos chamar de raiz da função. O valor de x onde a função cruza o eixo x é chamado raiz da função. Isso acontece quando o y vale 0. Então, toda vez que você tem uma função e você igualou ela a 0, você está me dizendo que você encontrou a raiz da função. Bom, se você pegar esse x aqui do meio, ele vai estar relacionado com esse y aqui em cima, né? Então já é um y positivo. Se eu pegar agora um outro x aqui mais à direita, um x4, ele vai estar relacionado com um y aqui embaixo. Se eu pegar esse outro x, x5, aqui embaixo, então quer dizer, se eu chutar infinitos valores de x, eu vou obter infinitos valores de y também. Então, uma função possui como gráfico uma reta, uma curva, mas cuidado, não qualquer curva. Vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo. E a figura, olha como o termo imagem faz muito sentido para a gente, ela é formada pelos infinitos pares ordenados. Ou seja, se cada par ordenado é um pontinho e eu tenho infinitos pontinhos, eu vou ter então uma figura, vou ter uma reta, vou ter uma curva. E isso vai variar de função para função. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu gostei, compartilhe com seus amiguinhos e até a próxima. Tchau pra vocês!